E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3. Tudo, absolutamente tudo que Cristo toca é ressignificado. Os grandes milagres de Cristo foram através do seu toque. Em um momento, uma mulher era acusada, sendo pega num ato vil. Cristo tocou nela e ela foi limpa. Em outro momento, um leproso aproximou-se e foi tocado e foi limpo. O cego teve seus olhos tocados e foi limpo. Através do toque de Cristo, tudo é ressignificado. Cristo tocou na cruz. Foi a última coisa que ele fez. E quando ele tocou na cruz, ela se tornou de maldição a bênção. O primeiro grande milagre de Cristo foi um casamento onde ele tocou a água e transformou-a em vinho. E veja, água e vinho são totalmente diferentes. Podemos dizer até que sejam opostos. Enquanto a água mata a sede, o vinho pode ser até um vilão e levar a momentos ruins. Mas por Cristo ter tocado, ele se torna um santo. Isso é o que Cristo faz em nós também. Somos todas nós chamadas a sermos santificadas pelas mãos de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Cristo tocou em nossos corações e Ele tocou de tal maneira que nós ficamos diferentes, nós nos tornamos outras, porque agora somos santas em Deus. Ora, esse poder de tocar e transformar também nos é dado. Quando tocamos a comida na nossa casa e nos esforçamos para fazer o melhor serviço, não estamos nós sendo como Cristo, oferecendo para nossos filhos o melhor do nosso tempero? Quando as nossas mãos tocam nossos filhos, pegando fogo seus rostinhos com febre, não são as nossas mãos os melhores dos médicos? Quando as nossas mãos acalentam e abraçam, e acalentam aquele sono inseguro do nosso filho, o choro, não tornamos nós a tristeza em alegria? As mãos de uma mãe são como as mãos de Cristo. Das mãos de uma mãe pode vir toda a bênção, o carinho, o amor, a disciplina, o auxílio que nossos filhos precisam de nós. Vem das nossas mãos. Do doar do nosso corpo, como o doar de Cristo, do corpo de Cristo, vem o amor. E através do amor vem o ensino. E através do ensino vem a redenção. Quem somos nós, senão um pouquinho, somente um pouquinho, desse galardoador feito de Deus? Ora, se não fosse por Deus, não estaríamos aqui, não é mesmo? Nem conseguiríamos olhar para as coisas que o mundo olha com tanto desprezo e vermos o galardão e a remissão de Deus em tudo isso e a bênção de Deus. Querida mamãe, querida dona do lar, esposa, nas suas mãos está o poder de transformar algo impuro em puro, de transformar algo errado em correto, de transformar algo ruim em bom. É através das suas mãos que Cristo pode operar. Sim, Ele opera numa comida gostosa, numa louça lavada, numa casa arrumada, numa conversa ao redor da mesa, em mãos postas para oração. Você tem nas mãos o poder de santificar o que para muitos jamais será santo. Querida mãe, eu te convido hoje a olhar com o mesmo olhar de Cristo, que olhou para um homem com lepra e viu um homem são, que olhou para uma prostituta e viu uma serva, que olhou para
uma mulher que ninguém dava valor, uma sunamita, e viu nela um coração bom. Quem somos nós, se não pequenas ferramentas de Deus? Mas como podemos ser ferramentas de Deus se não estamos olhando as coisas e fazendo como Ele fez, remindo como Ele remiu, amando como Ele amou? Está nas nossas mãos o poder de amar, de cuidar, de servir, de estar junto. E assim como as mãos de Cristo puderam fazer milagres, também podemos nós fazer pequenos milagres no nosso dia a dia. O milagre do pão crescendo, o milagre da comida gostosa. São pequenos milagres para os nossos filhos, pequenas coisas que parecem pequenas, mas na verdade não são imensas para eles. Esses pequenos momentos que vão viver na imaginação deles e no coração deles o resto da vida deles. Ah, que fardo leve Deus nos deu, não é? Quando nós pensamos dessa maneira. Mas se vemos tudo como fardo e as nossas mãos agem como maldição, não somos nós como Abraão, abençoando seu filho? Ou seremos nós como Israel, amaldiçoando seu filho? Israel amaldiçoou um e abençoou o outro. A um filho ele deu tudo e ao outro filho ele deu a maldição. E foram as mesmas mãos impostas sobre duas cabeças diferentes. A mesma mão que abençoa é a mesma mão que amaldiçoa, a mesma mão que abraça é a mão que repele, o mesmo coração que ama é o coração que odeia. Mas Deus, Ele nos chamou para sermos pessoas que abençoam, cujas mãos estão na cabeça dos filhos todas as noites orando por eles e dizendo: Deus, abençoa o meu filho, para que ele cresça um bom servo teu, e me abençoa para que as minhas mãos possam ser abençoadoras sobre os meus filhos, para que meu serviço seja galardoador e para que a minha vida seja lembrada como a vida de uma serva de Deus. Querida mamãe, o teu serviço nunca será em vão, jamais será pequeno ou inútil, se as suas mãos forem milagres, se as suas mãos forem mãos de Cristo. Deus nunca perdeu uma alma. Deus nunca deixou de fazer o serviço difícil. Cristo nunca deixou de andar uma milha enquanto esteve nessa terra. Nunca deixou de falar com uma pessoa que precisasse. Nunca deixou de salvar uma alma que necessitasse. E nós muitas das vezes nos fazemos tão pequenas e olhamos para as nossas mãos e vemos rugas e calos e dedos doloridos e pensamos: não sou capaz de fazer o que Cristo fez. E nós esquecemos que nós também fomos tocados por essa mão. E assim como a água se fez vinho, Deus fez em nós uma nova criatura. E essa nova criatura é uma criatura que é capaz de fazer milagres. Mas não milagres grandiosos para serem lembrados ao redor do universo e do mundo, para nos colocarem como santos, para nos fazerem ser vistos e aparecer na televisão, não. Não, nós somos um milagre. Nós mesmas somos um milagre. E por causa disso, por causa desse toque divino, nós somos capazes de trazer esse mesmo toque na vida dos nossos filhos e dizer para eles: vê como Deus mudou a mamãe, vê como a mamãe tenta servir a Deus e veja, aqui está a minha bênção. E se você viver com a minha bênção e a mamãe sempre orar por você, eu tenho certeza de que Deus vai ser na sua vida, eu tenho certeza de que você vai estar bem acompanhado. Querida mãe, a nossa oração e as nossas mãos em bênção, elas fazem o maior milagre de todos. Elas mostram para os nossos filhos como que pessoas podem ser verdadeiros cristãos. Nós somos o maior testemunho dos nossos filhos. O nosso casamento é o maior testemunho dos nossos filhos. O maior ato de evangelização que uma mãe pode fazer é amar o seu filho e abençoá-lo. Um filho que recebe a bênção de mãos femininas que professam a Cristo são filhos
que recebem o mais puro mel que desce dos céus. E hoje eu quero dizer para você, querida mamãe, escolha sempre, todos os momentos, colocar as suas mãos para fazer pequenos milagres, para ser bênção, para ser força, para ser vida, para ser amor, para ser a palavra de Deus viva, num lar que vive o amor de Deus, que vive a confissão, que vive o que Cristo nos ensinou de mais precioso. Porque você, mamãe, as suas mãos transformam vidas e transformam paredes em um verdadeiro lar. E você, esposa e mãe, é a única capaz de fazer isso. E essa é a maior bênção que Deus pode te dar. A capacidade de realizar milagres todos os dias, todos os momentos, todos os minutos da sua vida. Nós somos chamadas para fazer milagres, milagres perante Deus, milagres de amor, milagres de paz, que serão lembrados no coração dos nossos filhos para toda a eternidade. Tenha fé, ore, abençoe e nunca se esqueça do grande amor de Deus para com todas nós.